E vamos lá. Beleza. Uma pessoa caminhando sempre no mesmo ritmo dá um passo de 80 centímetros a cada 1 segundo. Escreva no caderno a forma... Opa, vamos apagar as coisas aqui, né? Para não ficar tão fácil assim. Escreva no caderno a fórmula, a equação, né? Fórmula é coisa de químico, tá louco? Que indica a distância percorrida D em centímetros em função do tempo T em segundos. Então, nós notamos que a distância é dada em função do tempo. Quanto mais ele anda, mais ele percorre a distância. A ideia é essa, né? Em 1 segundo ele percorre 80. Em 2 segundos, 80 mais 80. 160. E assim vai. As grandezas, distância D e o tempo T são diretamente proporcionais? Justifique sua resposta. Que distância essa pessoa percorrerá em 10 segundos? Em 40 segundos? Quantos segundos ela levará para percorrer 100 metros? Bem, os problemas eles são construídos com uma lógica. Né? Na primeira questão, tu tem que encontrar a fórmula, porque é na fórmula que tu vai conseguir as outras coisas. Uma vez que você tem a equação que rege esse fenômeno, você pode simplesmente substituir valores nela para encontrar o que o problema está pedindo. Aqui você substitui um valor de tempo, 10 segundos, 40 segundos, e aqui você substitui um valor de distância. Então, ali na primeira você substitui números no T, você já sabe o T e quer o D, e na segunda você sabe o D e quer o T. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Tá tudo bem. Show! Então, vamos começando. Note que nessa situação é uma daquelas situações onde ele deu de forma explícita já os coeficientes da sua equação, os números que definem a sua equação. Não é que nem aquela situação das camisas lá que a gente teve que fazer toda uma conta para obter a equação aqui. Ele já está dizendo. Cada 80 centímetros, ele anda 80 centímetros a 1 segundo. Então, se eu for escrever uma equação sobre um cara que anda 80 centímetros a 1 segundo, eu vou ter que a distância em função do tempo é igual a 80 vezes o tempo. Tu vai ter a resposta em segundos. Então, né, vamos pensar uma coisa óbvia. Se em 1 segundo ele anda 80 centímetros, a hora que eu jogar 1 ali tem que dar 80. E deu. Ok? Se ele andar 2 segundos, a gente sabe que é 160, certo? 160 centímetros. Como esperado. Essa equação é a resposta da A. Pronto, só isso. O importante aqui é levar em conta que essa equação especial, ela não tem coeficiente linear, porque o cara só começa a se mexer quando eu ligo o cronômetro. Ele já não estava numa determinada posição, estou interessado apenas no deslocamento dele. Então não tem posição inicial aqui. Então não tem valor quando t é zero. Quando t é zero, ele se deslocou zero. Ele começou a se deslocar quando eu comecei a contar o tempo que ele está se deslocando. Um negócio meio óbvio, né? Um negócio meio lógico, filosófico, lógico. Então, toda equação que não, tipo, tem valor inicial, nunca pode ter coeficiente linear. É, basicamente isso. Beleza? Então vamos para a próxima. A e a C seria 100 vezes 80, né? Não, vamos para B primeiro. Que distância essa pessoa percorrerá em 10 segundos, em 40 segundos? Bem, 10 segundos vai ser simplesmente eu pegar a equação que eu acabei de encontrar na A e no lugar do T colocar o valor que ele pede. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou copiar de novo aqui, vou apagar os T's e vou colocar o valor que ele pede. Olha só que tranquilox. Quanto que é 80 vezes 10, você sabe? 800. Isso, 800 centímetros. E a mesma coisa para outra situação que ele pede, quando passou 40 segundos. Aí Vai. fica 360. Ah, é? Não, 3.600. Não, 360. Não, nada disso. 3.200 centímetros. Porque 4 vezes 8 é 32.
Ai, mesmo. Vacilou, hein, irmão? Vacilou. Vacilei feio. Vacilou. Bem, a última, qual que era a tua estratégia para resolver a C mesmo, Emanuele? A C, é que eu tinha pulado a B, né? Uhum. A C eu ia multiplicar 100 por 80. Você ia multiplicar 100 por 80? Não. Porque o que ele está dizendo ali, ele quer saber qual é o tempo para percorrer 100 metros. Então eu sei a distância. A distância é 100. Então isso aqui é 100. A Ah, ia ter que distância. substituir no lugar Do D, do primeiro T. de T, exatamente. Eu tenho a distância. Veja que aqui eu encontrei distâncias. Agora eu tenho a distância e quero o tempo. Entendeu? Qual que era a distância, né? 100 metros. E aí, como é que tu resolveria essa conta? 80 dividido por 100. Não! Não. Definitivamente não. Tu quer deixar o T sozinho, certo? Sim, E o T está sendo multiplicado pelo 80, certo? certo. Então ele vai para o outro lado dividindo 100, não o 100 dividindo 80. Se o 100 dividisse 80, não ia ter nada ali. Ia ter um, na verdade, mas não ia É, resolver nada. negativo. Não, não vai ficar negativo, não. Porque quando tu passa de um lado para o outro, dividindo ou multiplicando, tu não troca o sinal. Só troca o sinal quando tu passa subtraindo ou somando. Aqui a estratégia é deixar o nosso querido T sozinho. Então, se a gente quer deixar o T sozinho, não tinha um 80 multiplicando o T, agora o 80 vai para o outro lado dividindo 100, tá bom? Ah, sim, entendi. Eu vou Agora entendi. fazer, eu vou fazer até melhor, que eu fiz uma coisa espelhada aqui, que eu não gostei muito. Eu vou copiar aqui de novo e olha só, eu quero deixar o T sozinho, essa é a minha vontade. Passei o T para cá. Desculpa, passei 80 para lá. E daí então vai ficar 100 dividido por 80, não 80 dividido por 100, como você falou, tá? Isso vai dar 10 dividido por 8, que é 2,25, eu acho. É 1,25. É 1,25. Show. Pode crer, irmão. Agora vamos para a próxima. Olha, estou sentindo uma certa insecurity na sua fala. Então eu vou pedir uma conta só para aquecer, tá bom? Bem de boa, bem de boa. O problema é que o enunciado tá uma desgraça gigantesca, então eu vou copiar só essa aqui. Enquanto eu vou lá pegar um café. Quero que tu me traga a resposta, hein?
E aí, conseguiu resolver já? Consegui. Deu 125. Deu 125 o quê? O peso. Ou peso não, a dose. A dose, certo. 125 miligramas. Agora que eu Isso. marquei aqui. Cuidado com a unidade. Beleza, vamos para a próxima, então vamos continuar a ver o assunto. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Não precisa de nada disso. Vamos abrir aqui. Próximo coiso. Vamos ver aqui. Agora vamos estudar o gráfico, tá? Tá bom. Gráfico desse tipo de função, bem importante. Vamos lá. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Não apareceu ainda não. Ô, louco, sério? Aqui tá aparecendo para mim que já apareceu para ti. Deixa eu carregar aqui de novo. Acho que é a internet aqui. Agora apareceu. Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Bem, a gente está falando de equação de primeiro grau. Então, qual é o grande lance aqui? Tu não precisa se confundir. Todos os gráficos que saírem de uma equação de primeiro grau são gráficos de uma reta. Tá bom? Gráficos de uma reta. Se não for uma reta, não é equação de primeiro grau. Se não for equação de primeiro grau, não é uma reta. Se for uma reta, é equação de primeiro grau. Se for uma equação de primeiro grau, é uma reta, tá bom? Se é reta, é equação de primeiro grau, beleza? Porque o que acontece? O aluno olha para uma equação e pensa, ai meu Deus, qual será o gráfico disso? Cara, se tu vê uma equação assim, tu pode ter certeza absoluta, é uma reta. Não tem como sair qualquer outra coisa que não seja uma reta disso, tá bom? As funções, elas são escritas de formas diferentes, né? As equações delas são diferentes, elas têm nomes diferentes, né? E o que caracteriza visualmente essa diferença é o gráfico que elas fazem. Então, se isso sair, ficar bem claro na tua cabeça hoje, já valeu, nossa, muito a aula já. Então, que fique muito claro. Ficou bem claro agora. Beleza, as equações têm um tipo de gráfico. A equação de primeiro grau é uma reta. Beleza. A equação de segundo grau vai ser uma parábola. O seno vai ser uma ondinha. O exponencial vai ser um bagulho que cresce muito rápido. O logaritmo vai ser um bagulho deitado. Então, assim, cada um tem um jeito diferente. Cada um tem um jeito diferente. Claro, cada reta vai ter suas características, né? Mas todas são retas. Vai mudar uma inclinaçãozinha, vai mudar onde que ela começa, onde ela acaba, onde ela corta, o eixo X, o eixo Y, se ela é inclinada, se ela é declinada, mas são retas. Beleza? Aqui tem toda uma explicação, né? Em especial sobre a inclinação dela. Mas eu vou deixar isso para lá por enquanto. Eu acho até que esse livro ele falha um pouco ele é bem assim de texto, né? O cara aqui deve gostar muito de português, o cara escreve muito. Mas eu sinto que faltam algumas coisas, mas claro, eu vou complementar o que for importante, né? Mas por hora, vamos lá. Então eu recomendo até que você leia, devo ter te mandado esse livro já, né? A explicação de texto realmente é muito boa. Então, olha só. Aqui temos um gráfico, e o gráfico é dessa função aqui, tá bom? Bem, como eu falei, já que é uma equação de primeiro grau, é uma reta. Agora, essa reta tem suas características, ela é uma reta inclinada, olha só. Eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam. Beleza? Primeiro passo. Beleza? Beleza. Beleza, vamos lá então. Próxima parte aqui, ó. Note o seguinte, note que essa reta aqui, diferente dessa, ela passa em lugares diferentes, né?
Então, para tu fazer uma reta, na prática, tu precisa de só 2 pontos. Sempre. Quaisquer 2 pontos, tu pode ligar por uma reta. Sempre. E esses 2 pontos, eles vão ser sempre a menor distância entre as retas. Desculpa. A reta vai ser sempre a menor distância entre os 2 pontos. Estou meio bugado aqui. Mas é porque eu estava pensando no planeta, né? A gente fala isso, mas a menor distância entre 2 locais, se a gente pensar no globo terrestre, não é uma reta, né? Tu já parou para pensar nisso? Caraca, é mesmo. Porque o globo terrestre é um globo, né? Ele é redondo. Então a menor distância não pode ser uma reta, porque a tua superfície ela não é plana, ela é esférica. Então a menor distância vai ser um setor circular, por incrível que pareça. Muito legal, muito legal. Caraca, é mesmo. Né? Então, por isso que, assim, é bizarro, mas às vezes tu vê uns aviões fazendo umas rotas esquisitas, daí tu pensa, por que eles não fazem simplesmente uma reta? Porque não, o mapa que tu vê tá errado. Né? O mapa ele não pode ser representado circularmente, tu sempre vê o mapa representado numa folha, né? Então, por isso que ele faz, às vezes, aquela coisa meio curvada. Não sei se tu já andou de avião, né? Mas, assim, aparece, às vezes, o aviãozinho andando, ele faz uma trajetória meio curvada, porque, na realidade, é a menor distância entre os 2 pontos, aquela coisa curvada que ele faz. É mesmo. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, eu vou te mostrar uma coisa que é absurda, então. Tamanho, país. Deixa eu ver se isso aqui é suficiente. Deixa eu pôr aqui. Tu vai ficar de cara, tu vai ver que toda a tua vida foi uma mentira. Quando eu vi isso aqui, eu vi, nossa, não acredito em tudo isso. Se liga. Ó, tamanho real dos países. Tu acha que a Rússia é gigante, né? A Rússia é quase o tamanho do Brasil. Oxe. Aqui. Tem umas comparações muito massa, tipo, olha só, os Estados Unidos e o Brasil também quase o mesmo tamanho. O Brasil é praticamente maior que a Europa, ele é maior que a Europa, olha só. Como assim, velho? Pois é. O que que acontece, né? Por que que a gente vê tudo errado assim? Aqui, ó, a Groenlândia mesmo é pequeníssima. Tamanho verdadeiro Groenlândia. Groenlândia é menor que o Paraguai, se duvidar, um negócio assim. Aqui, ó. A Groenlândia cabe na Europa de boa. Só que quando tu vê lá no mapa, olha só. Aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Groenlândia aqui, né? Representação, perto do Brasil. E aqui é a Groenlândia que a gente vê no mapa, né? É totalmente diferente. Por que que isso acontece? Porque como tu não consegue representar uma coisa que é esférica, o planeta é esférico, os países também são esféricos. Como tu não consegue representar uma coisa esférica num plano, sem perder alguma proporcionalidade, eles tentam fazer o melhor que podem, né? Então, o que que acontece? Nos polos, eles aumentam muito para meio que manter a proporcionalidade, para manter a coisa razoavelmente visual, assim. Mas, na realidade, quanto mais próximo dos polos do mapa, né, do norte e do sul do mapa, mais esticado, mais ampliado é a figura. Então, como a Groenlândia está bem no norte, ela é muito ampliada. As coisas que estão perto da linha do Equador, elas estão mais próximas do seu tamanho real, sabe? Então, por isso que o Brasil é tão grande, porque ele está bem próximo da linha do Equador. Então, ele é muito maior em comparação aos outros países do que a gente realmente imagina, né? Uma coisa que eu sempre fiquei muito impressionado era quando eu comparava as distâncias aqui de Santa Catarina, onde eu moro, né, com chegar até lá em São Paulo. Por exemplo, é que aqui está meio pequeno Santa Catarina, né? Vou tentar dar uma ampliação aqui, né? Santa Catarina aqui. Deixa eu mostrar. Santa Catarina pequenininha aqui, né? Então, eu moro aqui perto do litoral, aqui em Joinville. Até o meio do estado já é quase 1.000 quilômetros. Beleza? 700, 800. Muito bem. Muito bem. Então, tinha uns amigos que, assim, era muito demorado para eles chegar em casa quando eles viajavam, né? Porque eles estudavam aqui em Joinville e tal. Só que eu fui morar em São José dos Campos, que é perto do Rio de Janeiro. É em São Paulo, mas é meio perto do Rio de Janeiro. Então, no mapa, parece que é uma distância muito maior do que do litoral de Santa Catarina até o interior de Santa Catarina. Mas a distância até São Paulo era muito menor. Que viagem. Pois é, por quê? Porque quanto mais eu me aproximo do Equador, aqui da linha do Equador, mais cada centímetro no mapa representa. Sacou? Sim, sim. Eu não Aqui, sabia disso, não, que perto da linha do Equador é mais real a imagem. isso. Aqui, por exemplo, cada centímetro aqui vai representar, sei lá, 1.000 quilômetros, que seja.
500 metros, 1.000 quilômetros para arredondar. Perto da linha do Equador vai representar 3.000 quilômetros. Entendeu? Então, por isso que as distâncias são cada vez maiores quanto mais próximo da linha do Equador. Muito louco, né? Muito doido. Muito doido. Então, essas representações aí tem que cuidar mesmo. Para não cair no bait. Vamos lá. Então tá, voltando aqui para a vida real. Temos um plano cartesiano, uma coisa plana mesmo. Não tem segredo, não. Então, tem um detalhe muito interessante, né? Perceba que essa reta, ela está cruzando o eixo Y aqui, né? Nesse ponto aqui. -1, tá vendo? Onde eu estou passando o mouse? Tô vendo. Pois é. Ela está cruzando aqui em Y igual a -1. Note que o coeficiente linear é -1. Então aqui vem o primeiro segredo. O coeficiente linear, ele é sempre o valor onde a reta cruza o eixo Y. Se ela cruza em -1, é -1. Se ela tivesse cruzado em 5, seria 5. Beleza? Repete aí. Sempre o coeficiente linear vai ser o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, como aqui eu estou cruzando em -1, o coeficiente linear é -1. Ah, sim. Tô certo? vendo. Nos Estados Unidos, né, em inglês, a gente chama isso aqui de y-intercept. Então, acho que fica mais evidente, né? O y-intercept é onde a reta intercepta o eixo Y. Beleza. Claro que é o valor do y, né, onde ela intercepta o eixo Y, porque o valor de x do eixo Y é sempre 0. Né? Desculpa, é isso. O valor de x do eixo Y, em qualquer valor, qualquer lugar do eixo Y, o valor de x é 0. Né? Porque o eixo Y é essa reta aqui que está sempre sobre x igual a 0. Então é por isso que é o valor do y. Do y. Muito bem. Agora olha só essa reta aqui. Ela é uma reta inclinadinha, que nem essa aqui tem a mesma inclinação. Ó. Elas têm a mesma inclinação, elas são dobradinhas do mesmo jeito. Mas essa não começa em -1, ela começa em 0. Olha só, ela está cruzando o eixo Y em 0. Tá vendo? Sim, já começa positiva. Vamos pensar dessa forma, né? Começa positiva quando eu estou começando a contar o x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, verdade? Ela cruza o eixo Y em Y igual a 0. E é por isso que não aparece nada somando aqui, ó. Só aparece 2x, tá vendo? Sim. Pois é. Então, quando tu não vê nenhum número ali, é porque começa em 0. Muito bem! Mas por que que essa reta que eu acabei de te mostrar tem a mesma inclinação que a reta de cima? Por que elas são dobradinha, deitadinha do mesmo jeito? Por que tu acha que elas são dobradinha, deitadinha do mesmo jeito? O que elas têm em comum para que elas sejam inclinadinhas do mesmo jeito? Eu vou lá pegar meu café enquanto tu pensa na resposta, tá? A resposta está na equação. Tinha queimado o meu café lá, tinha fervido. Por isso que tu deve ter escutado um palavrão. Não escutei, não. Ah, então tá bom. O que tu acha que elas têm em comum para que nós tenhamos notado que elas são inclinadas da mesma forma? Conseguiu verificar? As duas têm esse 2. Isso. Isso aí. Esse 2, esse número que multiplica o x, a gente chama de coeficiente angular.
o nome já entrega tudo, né? Ele relaciona o ângulo da reta. Ah, sim, bem óbvio o nome. Bem óbvio, né? A gente deu o nome por causa disso. Então, o coeficiente angular dá a ideia do ângulo da reta. Então, aqui como é 2, e aqui também é 2, as duas têm a mesma inclinação, só que essa começa mais em cima, porque ela tem o zero aqui, enquanto essa tem menos 1. Né? Pode crer. Então, aqui, por exemplo, essa reta aqui é a reta que a gente chama de função identidade, né? Porque o x é igual ao y. O mesmo valor de x que tu vai ter vai ser o de y. Então vai ser uma reta bem perfeita, assim, 45 graus, tá vendo? Ah, sim. Então, bem, o mesmo valor que tu coloca para x, tu vai ter para y. Mas como o número que multiplica o x, então é 1, tem o número 1 aqui na frente escondido, né? 1 aqui, multiplicando. Quando tu não vê um número na frente de uma letra é porque tem o 1 multiplicando. Então, 1 é menor que 2. Já que 1 é menor que 2, a reta é menos inclinada. Né? Porque o coeficiente angular é menor, então ela é menos inclinada. Que essa aqui de cima. Né? Pode crer. Aqui, bem, isso aqui vamos deixar para lá. Quero te mostrar esse exemplo aqui. Ó. Olha só que curioso. Todas essas retas, elas são paralelas. Sabe o que é uma reta ser paralela a outra? Que tem o mesmo tamanho? Não, não é o mesmo tamanho. Uma rua pode ser paralela a outra, mas elas não têm o mesmo tamanho. Uma rua que é paralela a outra, ela não se cruza. Ah, não se toca, né? Note que essas retinhas aqui, elas nunca vão se cruzar, né? Porque elas têm a mesma inclinação. Elas têm a mesma inclinação, certo? Então, quando tem mesma inclinação, não se toca. quando não tem a mesma inclinação, não se toca, porque elas são paralelas, isso aí. Show de bola. Perfeito, exatamente isso. Então. Ô, professor, como é que é o nome mesmo daquele assunto que a gente estuda isso de paralela sobre as retas? A geometria? Isso, de geometria. Bem, eu acho que depende, né? Deve ser. Não sei, para falar a verdade. É que tem tanto assunto, sabe, Manoel? Eu acho que se eu pôr só reta paralela, porque eu esqueci mesmo meio que o nome dessas retas e é importante, né? Sim, sim. Bem, tu ia ter que ver geometria plana. Sei lá, geometria plana. Uhum. E é isso. Então, vamos continuando aqui. O que está rolando aqui, né? Nós temos, então, várias retas que são paralelas. Se elas são paralelas por um motivo. A angulação delas é o mesmo. Perceba que o ângulo que todas elas fazem com o eixo x é o mesmo, tá vendo? Sim. Pois é. Por sinal, o coeficiente angular ele tem a ver com esse ângulo que as retas fazem com o eixo x. Ele tem a ver, em especial, o valor do coeficiente angular, por exemplo, o meio que está aqui, ele é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. A tangente. Tem um ângulozinho ali, se tu pegar um transferidor, tu vai conseguir medir qual é o ângulo, né? Esse ângulo, se tu fazer a tangente dele, vai dar 1/2. Bem legal isso. Nossa, e todas têm a mesma, né? Por que será, né? Bem, por causa que tu nota um triângulo, né? Olha só, a preta deixa isso mais claro aqui. Né? Um triângulozinho aqui, tá vendo? Nossa, é mesmo. Pois é. E triângulo, tu sabe que envolve seno, cosseno, tangente. Né? O coeficiente angular, como eu não mostrei lá em cima, porque eu queria mostrar agora, ele pode ser dado, uma das formas de obter ele é você pegar a distância entre dois y, por exemplo, qual que é o y, o valor da coordenada y desse ponto aqui onde eu estou com o mouse? É 1, certo? Sim. E aqui é 0. O y aqui é 0, porque ele está sobre o eixo x, né? Sim. Esse ponto onde eu estou colocando o mouse é -2 e 0. E esse ponto que eu estou colocando aqui é 0 e 1. Então, significa que esse tamanho aqui, tu vai concordar comigo que esse tamanho aqui mede 1, certo? Certo.
E esse tamanho aqui mede quanto, então? Esse cateto adjacente ao ângulo aqui? -1? Não, -1 está aqui. Ele mede -1, -2. Tá vendo? Conseguiu notar que mede 2 aqui embaixo? Sim, já que cada um desse partidinho aí mede -1, né? Exato. Então, claro, não existe tamanho negativo, né? Então ele tem 1 de altura aqui e 2 de adjacente aqui, de base. Então a tangente, ela é o seguinte, ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Não é? Se tu lembrar lá da trigonometria, lá as equações, seno, cosseno, tangente, essas coisas, tu já estudou isso uma vez na vida, né? Já, mas eu não me lembro muito. Beleza, mas tu lembra que tem a ver com triângulo, né? Tem. Pois é. Então eu garanto para ti, depois tu revê isso. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é o quê? É o ângulo. Então se eu estou interessado nesse ângulo que a reta preta faz com o eixo X, então é cateto oposto, que é 1, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. 1/2. Tangente do ângulo é 1/2. E olha só o que aparece aqui, 1/2. Ah, sim. Legal, né? Então, Legal. bem massa. Bem massa. Vamos lá. Então tá aí, ó. Mas qual que é a grande diferença de todas elas? Apesar de elas serem todas paralelas, tem a mesma inclinaçãozinha, a preta está mais alta que a verdinha, que está mais alta que a azul, que está mais alta que a vermelha. O que muda de uma para outra é apenas o coeficiente linear, né? Olha só. Da primeira reta é -2, da segunda é -1. Né? Da P, que é aqui é mais em cima, no meio de x mais 1. Por quê? Porque ela está cruzando justamente aqui em 1, tá vendo? Sim. E tem uma que não é nada, né? Porque tá passando por 0. Exato. Reparou. Reparou que eu ia mandar aqui para você. Então tá. Ah, tem um bagulho muito massa aqui, ó. Tá vendo que nós já sabemos que o B é o valor onde a reta cruza o eixo Y. Mas o valor onde ela cruza o eixo X também dá para decorar. O valor onde ela cruza o eixo X é sempre -b sobre A. Então, se tu sabe qual é o coeficiente angular e o linear, né? Se tu sabe a equação da reta, tu pode encontrar o valor onde ela cruza o eixo X fazendo -b sobre A. Menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. A gente chama esse ponto onde ela cruza o eixo x de zero da função, ou raiz da função. Lembra que tinha as raízes quando a gente fazia a Bhaskara lá no oitava série, no nono ano lá? Sim. Pois é. Isso aqui é uma raiz, só que é uma raiz de uma reta, então é uma só. E o B é o Coeficiente coeficiente linear. É o que linear. soma, né? É o que soma. E o A o angular, né? Isso. Então, por isso que agora você vai fazer a 3. Eu vou te dar aqueles 5 minutos de desespero total e ranger de dentes para tentar começar aqui, tá? Eu não vou deixar tu ver, vou ser bem pró. E daí depois que tu fazer o que tu conseguir fazer, a gente vê como o livro fez, tá bom? Tá bom. Eu não vou falar nada porque é aquela coisa meio socrática. Depois nós conversa, falou? Tá bom, vou começar. Beleza, vai lá, boa sorte.
E aí, minha amiga? Então, só consegui fazer a C eu até montei. A B não é difícil, porque tu tem que entender o que é o zero da função. Talvez eu não me fiz muito claro, mas tudo bem, eu te explico agora e tu vai conseguir. O zero da função é o valor do x que faz a f de x ser igual a zero. Então, em outras palavras, no lugar do f de x aqui, você vai pôr zero, só isso. E daí você isola o x e assim você descobre qual que é o valor do x que zera a função, ou seja, o zero da função. Ah, Sacou? sim. Então, coloque zero ali no lugar do f de x, troque tudo aquilo ali por zero e descubra qual que é o valor de x para mim, por favor. E aí, Grow? Eu meio que consegui. Eu fiz tudo, aí deu x igual a 5 dividido por 3. Aí foi essa divisão aí que eu me perdi, que Tá deu. certo. É 5 dividido por 3. Acabou. Não precisa dividir, não, né? Não, eu aceito muito mais fração do que número de vírgula. Agora, o gráfico da função. Eu realmente não te expliquei isso, mas é meio intuitivo. Mas se tu não Eu conseguiu, tudo bem. lembrava um pouco. É basicamente tu jogar um valor de x. Assim, jogando qualquer valor de x ali, tu vai ter um valor de y. E depois tu jogar de novo outro valor de x, tu vai ter outro valor de y. Eu gosto de jogar número facinho porque eu sou preguiçoso. Então, por exemplo, na realidade, me diz qual que foi a resposta da A. Vamos lá. A da foi. Deixa eu ver aqui. Da também deu 5 dividido por 3. Não, então tá errado. Completamente errado. A A é simplesmente tu colocar zero no lugar do x. A resposta é 5. Olha o que ele está dizendo. O Ah, valor da função para x igual a zero. Então tu coloca zero aqui e a função vai ser igual a 5. Ok? eu confundi com o zero da questão, ou o zero da função. Aqui o ponto 2 é o zero da função. Que tu disse que é 5 terços. Se é zero da função, é o valor que zera a função, ou seja, que faz isso aqui ser zero. Então eu já sei que é zero. Então eu já tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto 0 e 5,
que é o valor da função quando x é zero, né? Quando x é zero, a função é assim. E o zero da função, que é o valor quando y é zero, que é 5 terços. Pronto. Então, ó, 0 e 5. 0 para x, 5 para y. Então, vamos colocar que aqui é 5. Bem na preguiça mesmo. E aqui vai ser, vamos dizer que aqui é 1 e aqui é 2. 5 terços, 5 terços é um pouco menos que 2. Pode fazer divisão aí e cobrar. Um dos pontos é o 0,5, que é esse, e o outro é o 5 terços 0, que é esse. Se tu tiver qualquer dúvida sobre isso... Oi? Isso, só passar a reta aí. Correto. Então, olha só. Apesar de eu ter feito rápido, isso aqui confunde algumas pessoas. Colocar ponto sobre o eixo confunde algumas pessoas. Então, eu recomendo muito que você treine isso. Veja os exemplos do livro, tá? Porque confunde muito. Tá bom. Mas, ó, obter ponto tem que ser fácil. Tem que ser simplesmente jogar o valor no x e receber um valor de y. Assim, tu tem um ponto. Pode conseguir infinitos pontos aqui. Né? Pode, por exemplo, 1. Se tu colocar 1 no lugar do x, vai ficar x1, y, menos 3 mais 5. 2. Então, x1, y2. Poderia ser outro ponto. E esse ponto ficaria por aqui, ó. Ficaria sobre a reta. Sim. Né? Esse aqui é o 1, 2. And so on. Vamos continuar. Vou salvar aqui para te mandar depois. Bem, eu acho que eu posso fazer um exercício dificultoso aqui e daí você vai fazer outro. Essa aqui é boa da VUNESP para eu fazer. Pode dar uma lida aí enquanto eu estou preparando aqui. Fazer esse 16. Beleza? Vamos lá. Uma pessoa obesa pesando num certo momento, 156 quilos, é verdade, é meio gordinho. Recolhe-se a um spa onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 quilos por semana. Então, tu tem um peso inicial e tu vai perdendo 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, encontra uma fórmula que expresse o peso mínimo P que essa pessoa poderá atingir após N semanas. Então, o que ele está nos pedindo aqui? Está pedindo a equação. Ok? AX menos B. Mais ou menos. Está pedindo realmente uma equação de reta. Né? Por quê? Por que eu sei que é de reta? Aqui ele não falou em nenhum momento, considere que é uma equação de primeiro grau. Mas eu sei que é porque tu tem isso aqui, ó. 2,5 por semana. Ele está te dando um valor fixo que tu está perdendo por semana, entendeu? É fixo. É 2,5 fixo. Não é 2,5 nessa semana, 10 na próxima, 20 na outra. É fixo 2,5, entendeu? Então, como é um valor fixo, daí já era. Beleza? Beleza. Beleza. Então, reta. Agora tem que entender o seguinte, né? O que é cada coisa aqui? O que é esse valor aqui? Esse é o valor inicial da tua situação. Na semana 0, quando tu entrou no spa, tá com 156 quilos, entendeu? Então, esse é o coeficiente linear. Porque quando tu começou a parada toda, tu tá com 156 quilos. E a cada semana, ou seja, a cada N que tu muda, tu vai diminuindo 2,5 kg. Tá percebendo a lógica aqui? Sim. Conseguiria escrever a equação? Estou escrevendo aqui. Beleza, quando chegar na equação, me fala.
Professor, eu coloquei aqui 156 igual a 2,5 N. Calma aí. Calma aí, calma aí. Você tem esse valor fixo que vai diminuindo semana a semana. Quanto que vai diminuindo de semana a semana? 2,5, certo? Certo. Então, o peso da pessoa, em função das semanas, é 156, que é o valor inicial, menos 2,5 N, onde N é a semana que tu tá no spa. Né? Por quê? Porque se tu tiver uma semana no spa, tu vai perder 2,5 kg, certo? Certo. Então vai ser 156 menos 2,5 vezes 1. Tranquilo, né? Tranquilo. Se tu ficar 2 semanas, o N é 2. Então vai ser 156 menos 2,5 vezes 2. Entendeu por que o N tem que multiplicar o 2,5 e o 2,5 tem que ser negativo? Entendi. Então, nossa equação na A é, vamos falar assim, peso igual a 156 menos 2,5 N, onde N é a semana. O peso, então, depende da semana. B. Calcule o número mínimo de semanas completas para que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Interessante pensar um pouquinho, né? Vou tentar fazer aqui. Beleza. Tá me ouvindo? Acabou bugando aqui na internet, sei lá o que deu. Tô com medo de. Tô Oi? ouvindo. Ah, então beleza. Tô quase terminando aqui. Bom, 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 bom. Estou vendo avanço, estou vendo avanço. Outro cliente falou no começo da aula, né? Outro problema bem comum, assim. Envolve coisas do cotidiano. Principalmente quando chove aqui, a internet fica horrível. Aham.
Estão me ligando aqui, só um segundo. Alô? Alô? Que desgraça, dessa gente que me liga e não fala nada. Desculpa. Direto comigo, eu fico super irritada. Sabe o que é isso? É a desgraça do governo, sabe? Eu também acho. O fato de existir um governo, né? Não o governo em si, mas o fato de existir. Por quê? Porque eles são os incompetentes, os servidores públicos são todos os incompetentes. Daí tu sabe o que aconteceu recentemente? Eles vazaram um monte de dados dos brasileiros. Dados de banco, dados de Pix, dados de telefone. Então agora eles têm todos os telefones nossos para ligar e encher o saco. Era só o que faltava em 2021. Mas tu quer o quê? Funcionário público só faz merda. Eu detesto funcionário público. Eu sou o único professor que não quer ser funcionário público. Eu tô ganhando mais que esses cornos. Eu tenho uma raiva de funcionário público que não tá ligado. Desculpa se tu é, ou se tu quer ser, ou se teu pai é, mas eu... Não tem ninguém não na família. Então podemos xingar à vontade. Puta que pariu, como eu dei hoje. Tu notou que é basicamente substituir o P, né? O P de N, né? Por 120 quilos, né? Nossa, eu fiz bem mais complicado, por isso que eu É tô só demorando isso. tanto. Daí tu ia passar o 156 para o outro lado, depois tu ia fazer essa subtração e dividir por 2,5 e pronto, tu ia ter o valor do N. Deixa eu tentar fazer assim para ver se eu ia conseguir. Não, aqui eu faço para você, é que já tá acabando, né? Tem outro aluno chato agora. E é mesmo, passou rápido. Outro não, você é bem legal, mas o outro é chato. Ó, 120 menos 156, né? Isso é quanto? Isso é menos 36, igual a menos 2,5N. Então agora tu tem que dividir 36 por 2,5. Já cortei o sinal porque é menos com menos a mais. 36 por 2,5 dá tipo perto de, sei lá, perto de 16, sei lá, mais ou menos 16. Então é mais ou menos 16 semanas, tá? Tá bom, entendi. É isso. Belezinha, Manoeli? Belezinha, acho que agora eu tô entendendo melhor a função de primeiro grau. Show. Acho que na próxima aula a gente termina esse assunto, então. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau.